A sua pergunta é muito útil porque me permite, desde logo, posicionar relativamente à figura de Sá Carneiro e também em relação à figura do Adelino Mar da Costa. Bom, a minha posição foi de uma total oposição ao projeto da AD, exatamente pelos seus objetivos. Digamos que é uma das minhas posições de oposição a projetos de Sá Carneiro das mais firmes que tive ao longo de todo o período em que coexistimos na Assembleia da República e na luta política na democracia portuguesa. Já tinha acontecido assim também a quando da tentativa de Sá Carneiro de submeter a Constituição da República a referendo. E assim, de certa maneira, invalidar em grande medida o trabalho que tinha sido feito pelos deputados, penso eu, com um grande destacamento, com uma grande lucidez e, sobretudo, com um grande sentido patriótico. Então, digamos, esse foi, digamos, o primeiro momento da minha grande oposição a projeto de Sá Carneiro. Este foi, talvez, digamos, o segundo grande momento, segundo e último, infelizmente, né, para todos nós, para o país também, penso que sim, foi, digamos, a grande oposição. E mais do que isso, eu fui candidato do PCP nas eleições para a Presidência da República de 1980, onde, digamos, o projeto de Sá Carneiro e do Adelino Mar da Costa se completava dentro daquele projeto que era o de a maioria, o governo e o presidente. Portanto, eu estive em luta direta com um dos aspectos mais importantes de todo esse projeto. Portanto, combatendo a candidatura de Soares Carneiro e depois fazendo uma campanha no sentido de levar o eleitorado comunista a votar Ianes e depois, finalmente, apelando ao voto de Ianes. Portanto, estive, digamos, num confronto direto, o mais direto possível, com esse projeto de Sá Carneiro. Digamos, a minha convicção profunda é de que, no dia em que eu renunciei à minha candidatura e apelei ao voto em Ramalhanes, a candidatura de Soares Carneiro e o projeto de Sá Carneiro estavam derrotados. Portanto, a 4 de dezembro, o projeto de Sá Carneiro, neste complemento, que era a eleição do Presidente da República apoiado pela AD, esse projeto estava derrotado. E, portanto, esta é uma nota que eu queria muito bem salientar. Depois veio a tragédia. Né? E eu, embora nessa altura já tivesse renunciado à minha candidatura e tivesse já apelado ao voto em Ramalhanes, eu propus à televisão fazer um tempo de antena porque queria manifestar o meu desgosto pela morte de um adversário tão ilustre porque no fundo era, digamos, ele a pessoa mais vincada no próprio projeto, a Adelino Mar da Costa também. Aliás, fiz, digamos, esse mesmo manifestação de desgosto também a Adelino Mar da Costa, mas estamos falando mais especialmente de Sá Carneiro. E fiz, digamos, nesse sentido, fiz uma manifestação de profundo desgosto pela morte de um adversário ilustre e também fiz o elogio por, digamos, as qualidades que tanto ele tinha revelado enquanto adversário e, digamos, na democracia portuguesa. E a pergunta que me podem fazer é esta. Tanto depois de uma oposição tão firme como aquela de que nos falou, pode-se ainda haver respeito e apreço pelo adversário e pela pessoa que esse adversário é? Eu penso que sim. E essa é uma das virtudes da democracia. E eu, quando penso em Sá Carneiro, penso sempre em 3 momentos que, para mim, são muitíssimo positivos. Primeiro, portanto, o seu papel na ala liberal durante a ditadura fascista. Acho que o papel foi importantíssimo, foi de uma grande coragem, incluindo a apresentação de um projeto de lei da amnistia dos crimes políticos, que foi um escândalo dentro das hostes, portanto, caetanistas, então. Portanto, e naturalmente, para quem era perseguido político, tinha passado muitos anos na prisão e estava na altura na clandestinidade, isto é uma questão que me tocou e que nunca esqueci. Portanto, toda a ação, porque a ação dele também minou por dentro a ditadura. Portanto, e criou ali dentro da própria ditadura muitas dúvidas onde antigamente e anteriormente havia certezas. Portanto, esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto, eu
travei uma luta de anos, não é? Com o Sá Carneiro, com as suas posições, com o seu projeto político. E naturalmente, fui avaliando muito a maneira como... É assim que qualquer político vai reagindo, vai conhecendo o adversário, os vários momentos, tanto da sua carreira, a maneira como intervém. E, como sabem, ele teve duas grandes decisões no partido e no grupo parlamentar. Uma primeira ainda na Assembleia Constituinte, em que ele viu, digamos, o seu grupo parlamentar muitíssimo reduzido, não é? Em relação ao que era antes, e com alguns dos melhores interventores do PPD no próprio projeto de revisão da Constituição, e depois teve uma segunda. Portanto, teve uma segunda grande decisão do partido, com as chamadas opções imediáveis. E, nessa altura, toda aquela bancada da direção do PSD, que na altura já era PSD, tanto que era notável, né? Com o Sousa Franco, o Magalhães Mota, o Barbosa de Melo, o Sérgio Correia, o Cunha Leal, portanto, era ali um quinteto notável. Bom, este quinteto, tanto com mais outros, de repente saíram, e ele teve que assumir a direção da bancada, e lembro-me de um debate em que ele tinha só ao lado apenas o Pedro Roseta, os dois sozinhos na primeira fila, enfrentando uma Assembleia num debate em que eles, efetivamente, estavam numa situação difícil. Bom, e lembro que no final da sessão, os comentários que corriam bom, Sá Carneiro chegou ao fim. Era o... Portanto, eu lembro mesmo o deputado dizer, hoje assistimos aqui a uma morte política. Foi a morte de Sá Carneiro. Bom, passado meses, o Sá Carneiro constituiu a AD e, passado mais uns poucos meses, ganhava a maioria absoluta de lugares, não de eleitorato, mas a maioria absoluta de lugares na Assembleia da República. Aliás, no seu discurso de investidura parlamentar, ele começa por dizer, meus senhores, nós somos a maioria, porque em democracia a maioria não são os votos, é a representação parlamentar. Bom, portanto, isto parece-me também que é um traço, esta capacidade de reagir ao infortúnio, e neste caso concreto, às divisões, tanto sérias e profundas, dentro do seu próprio partido, e já se vê por nomes que eu citei, tanto que essas divisões, em termos de número, eram bastantes os deputados que, nessa altura, se afastaram de Sá Carneiro, e querem qualidade, creio que é bastante impressionante. Portanto, então, este é o segundo aspecto. O terceiro aspecto tem que ver com a sua vida pessoal. E como ele impôs ao respeito do país a sua situação familiar, a sua relação, tanto com a empresária Senua Cassis, e como isso foi aceito pelo país. Até dizem que ele até se surpreendeu. Foi melhor aceito do que aquilo imaginava. Há quem diga isso. Mas não só em Portugal, também, digamos, os aliados. Lembro-me que até em Inglaterra, junto da própria rainha Isabel II, em que ele foi com a Senu como sua mulher. Bom, a minha relação com o Adelino Mar da Costa foi muito diferente da relação com a Sá Carneiro, porque o Adelino Mar da Costa era líder parlamentar e nós estávamos presentes na conferência de líderes, e depois o próprio governo da Assembleia implicava que nos encontrássemos muitas vezes. Bom, e depois o Adelino Mar da Costa era aquela personalidade que procurava as relações, mesmo com os adversários políticos, a troca de impressões, como é que isto vai. Portanto, ele tinha essa vocação para o convívio, para o diálogo. E, portanto, conversávamos muito. Às vezes, ao fim da tarde, ele batia-me à porta do gabinete, eu dava só. Portanto, lá pela volta das 6h30, praticamente, nos dias em que não havia sessão, só estavam os líderes e mais alguns elementos das direções das bancadas, e, portanto, era nessa altura que se conversava mais, não é? E, portanto, ele às vezes batia-me à porta e ele ia... Portanto, por acaso tem aí um projeto, não sei o quê, uma cópia... Portanto, era só um mero pretexto, eu já sabia que era para começarmos a conversa, depois a conversa não tinha nada a ver com o tal projeto, a tal cópia do projeto de lei que ele me ia perguntar, porque não era isso que lhe interessava, era a conversa. Quando o Sá Carneiro regressou à liderança, depois de um período de afastamento, regressou à liderança do PSD, do PPD ainda. Portanto, PPD, PSD, chamemos assim, como diz o Santana Lopes, também penso que é mais fácil. E começou-se a falar antes, o Sá Carneiro vai voltar, o Sá Carneiro vai assumir a liderança,
o Adelino Andrade Costa estava preocupadíssimo e dizia: se ele regressa, arrasa-nos. Bom, eu creio que isto foi muito importante para que o CDS, que sempre se quis furtar uma aliança muito estreita, ou abraço turso, como eles diziam, com o PSD, acabou por aceitar. Um bocado dentro daquilo que se costuma dizer: se não os podes vencer, junta-te a eles. E foi um bocadinho essa a razão, quanto a mim, mais próxima, porque o CDS aceitou naquela altura uma aliança, e naqueles termos tão estritos, não é? Sim, eu creio que os dirigentes do CDS, nessa altura, depois da evolução, nessa altura não estavam nada para aí voltados. E eu, tanto quanto conversava com o Adelino Andrade Costa, portanto, tenho para mim absolutamente seguro que o Adelino Andrade Costa, e suponho que o Freitas do Amaral também, não estavam nada voltados para uma fusão dos dois partidos que absorvesse o CDS no âmbito do PSD, onde eles não teriam depois o papel que tinham como líderes do partido e com um grande protagonismo na vida política portuguesa. Então, em relação a Adelino, é o que neste momento me parece que poderia dizer. A questão de o que aconteceria se não tivesse havido a tragédia. Eu já me referi a uma parte da questão, dizendo que no que toca, portanto, ao projeto da eleição do Soares Carneiro como Presidente da República, no meu entendimento, na experiência que tinha, naquilo que pensava quando apelei ao voto nos Nova-Malhenses, a AD estava derrotada. Nós tínhamos conseguido aquilo que parecia muito difícil, que era, tínhamos conquistado o eleitorado comunista para votar sobre Ramalhenses, o que a princípio era muito difícil. Não é? Isso aparece até a uma conferência nacional do PCP, onde a questão da candidatura é debatida, e aí manifestaram-se muitas vozes, portanto, recusando totalmente a possibilidade de o PCP votar, apoiar, votar e apelar ao voto nos Nova-Malhenses. Mas, digamos, com o decorrer da minha própria campanha, com o trabalho realizado pelo partido e pelas suas organizações, esta situação foi-se modificando. E nós sabíamos, por tudo o que se passava nas sessões de esclarecimento, que o pessoal estava virado e tinha percebido que era preciso derrotar o general Soares Carneiro por todo o passado que ele tinha. A ligação à ditadura fascista, o facto de ter estado à frente de um campo de concentração em Angola, o campo de concentração de São Nicolau, portanto, tudo isso foi coisas que tocaram muito, um eleitorado muito sensível a estas questões da liberdade, das prisões, das torturas e por aí fora. E, portanto, para nós era clarinho que o eleitorado estava a ganho e com, digamos, o peso do nosso eleitorado, juntamente com o peso do eleitorado que o general Ramalhenses tinha, com o apoio do PS, não do Mário Soares, mas do PS, liderado pelo secretariado e em especial por Salgado Zenha, e com a sua própria cativação de uma parte importante do eleitorado conservador, por parte dos Nova-Malhenses, nós tínhamos muito seguro que, portanto, o Sá Carneiro tenta aqui, digamos, uma jogada procurando explorar a desistência da minha candidatura e o meu apelo ao voto em Ramalhenses. Ele faz uma declaração que só é publicada já depois da sua morte. Né? Mas era, digamos, aquilo que seria provavelmente o seu discurso no Porto. Né? Portanto, ele começa por dizer aquilo que parecia impossível aconteceu. Os comunistas vão apoiar Ramalhenses, já apelaram ao voto a Ramalhenses, e Ramalhenses aceita. Né? Pronto, isto é um dos lados mais negativos que eu acho na sua intervenção política, era o anticomunismo fácil, primário, muitas vezes. Apelando a isso, que não era, ele não pensava assim, mas pensava que os portugueses, ou uma parte muito importante do eleitorado português, teria esses sentimentos. Então ele ia, portanto, veio o papel dos comunistas que até estão a apoiar o Ramalhenses. Portanto, eu acho que isso era um lado negativo. Mas penso que isso já não virava a situação. Como o próprio Federal, que foi um acontecimento realmente notabilíssimo, portanto, também não mudou. Portanto, e muita gente pensava nessa altura que o Federal podia alterar, digamos, as relações de votos que já tinham estabelecido antes da tragédia. Mas não alterou. Eu creio que aí a derrota era definitiva. Portanto, temos que pensar, então, digamos, no pós-tragédia, no pós-presidenciais, portanto, num quadro que era, portanto, a AD ter o governo e ter a maioria parlamentar, mas não ter o Presidente da República. Portanto, o que é natural é que seguisse um período de uma certa instabilidade e de um certo conflito institucional, que já tinha começado antes. Já antes
o Sá Carneiro não perdoava nada à intervenção do general Ramalhianos. Já antes não, ele aproveitava todos os momentos para pôr em causa. Portanto, e provavelmente depois, embora naturalmente com outros cuidados, porque o general Ramalhianos vinha reforçado por uma nova eleição, teria que ter outros cuidados, mas, digamos, essa instabilidade institucional iria manter-se durante todo o período do mandato do general Ramalhianos, se ele conseguisse manter-se na Assembleia, com a maioria da Assembleia e com o Governo. Portanto, esse é um aspecto, portanto, que eu creio que iria acontecer. Um outro, provavelmente, ele iria tentar que a revisão constitucional que foi feita em 89 tivesse sido feita, tanto 7 ou 8 anos antes, portanto, ela foi feita em 82, que tivesse sido feita em 81, até, provavelmente ele iria tentar isso, não é? Confrontar, portanto, os outros partidos com uma grande pressão, no sentido de conseguir fazer essa revisão constitucional, tentando captar o apoio do PS e por aí fora, como depois mais tarde vai acontecer, e, portanto, isso iria pôr em causa, se fosse assim, eu digo, se a revisão fosse de 89, porque foi a revisão de 89 que pôs em causa as nacionalizações, portanto, abriu o caminho às privatizações, portanto, pôs em causa a reforma agrária, abriu o caminho, digamos, às leis que acabaram por, de uma maneira ou de outra, acabaram por destruir a reforma agrária, é a partir dessa revisão. Portanto, com o século XX, naturalmente, isso aconteceria mais cedo e provavelmente com mais energia e provavelmente de uma forma mais radical. Bom, e depois daqui para a frente, o que eu penso é que a política não seria muito diferente do que foi. Não? Talvez em alguns aspectos com mais rigor, mas, portanto, no fundo, a política que foi seguida, portanto, nos anos que vieram, a entrada para o mercado comum, a CEE, todos os problemas da CEE, a questão como foram aproveitadas, etc., creio que não haveria grande diferença, porque o que prevaleu foram algumas das ideias que Sá Carneiro tinha. Essas prevaleceram, portanto, na continuidade do nosso processo. E portanto, provavelmente estávamos hoje se calhar, no mesmo pé em que nos encontramos. E até porque, embora haja muitos erros dos governos que se têm sucedido, dos governantes que temos tido e por aí fora, também há aqui fatores que são de natureza internacional que têm a ver com a crise do capitalismo, que é uma evidência, mesmo para aqueles que não têm nada de marxistas, portanto, eu continuo a ser marxista, mas para aqueles que não têm nada de marxista, é hoje cada vez mais uma evidência. O capitalismo está um pouco sem saídas. Portanto, e todas as saídas que encontra é impondo maiores sacrifícios aos povos. Ele iria aproveitar a situação que tinha, de grande vantagem na vida nacional, e não iria correr o risco de pôr em causa, portanto, o funcionamento da sua maioria. Porque uma coisa é uma maioria parlamentar, de 2 partidos, e ainda mais 3, havia também o PPM, e havia depois mais um outro grupo também, de independentes, porque para os opositores uma coligação é sempre mais fácil de combater do que uma maioria de um só partido. E vimos depois no desenvolvimento quanto o Balsemão teve dificuldade em governar a AD e essa mesma maioria, que era muito grande, e como ela a certa altura se desentende completamente, e quase que não se percebe como cai. Acaba por cair de uma maneira que não se percebe muito bem porque é que eles caem, porque é que o Balsemão cai, portanto, acaba por não se percebe muito bem. Mas no fundo eu creio que é falta de liderança, o que não acontecia se o Sá Carneiro tem continuado. Não haveria grandes diferenças, Mas eu ia lhe dizer que, portanto, não sou muito para entrar nessa ideia. Portanto, o que é que seria se não fosse o que foi?